Vamos fazer uma maquiagem colorida? Vamos fazer uma maquiagem colorida hoje? Então hoje nós faremos uma maquiagem bem linda e eu quis trazer pra vocês hoje a maquiagem toda amarela e não com vermelho como a gente fez outra vez e laranja. Claro, em algum momento ali eu vou misturar alguma outra cor, se precisar dar alguma profundidade, alguma coisa assim, mas eu quero que o amarelo reine. E eu quero trazer esse assunto pra vocês hoje com muita alegria. Muita. Por quê? Porque o meu maior objetivo aqui é a gente conversar sobre a conscientização desse fato, a conscientização das doenças que estão por trás. E não necessariamente vir aqui pra gente ficar triste por este fato. É o contrário, é o caminho inverso. Então a gente já vai começar agora a fazer o nosso esfumado amarelo. E sim, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer aqui o nosso... Nós vamos usar o BT Velvet. O BT Velvet é uma sombra líquida da Bruna Tavares, pra quem não sabe. Sim, Gisele, se tu não tem o BT Velvet, se joga com sombra amarela ou de qualquer outra cor, tá? De qualquer outra cor vai dar super certo. Então, olha só. Tô com a pele toda pronta, corretivo, base, pó, blush, contorno, iluminador, sobrancelha e nas pálpebras tem apenas corretivo. Primeira coisa que a gente vai fazer é espalhar bem este corretivo que acumulou. E agora, a gente vai fazer uma coisa que pode ser feita com qualquer outra cor. Eu quero fazer a maquiagem de hoje toda amarela. O amarelo vai reinar, não vai ser um degradê de cores, pelo menos por enquanto, tá? Então, olha só. BT Velvet é uma sombra líquida. A gente precisa fazer um esfumado rapidão. Se a gente demorar muito para esfumar, vai manchar, porque vai secar esta sombra. Então, a gente vai fazer um esfumadão. Olha só, esse BT Velvet aqui, talvez eu tenha que fazer mais do que uma camada para ele ficar bem amarelo, porque ele vai, querendo ou não, se mesclar um pouquinho com o corretivo que eu passei ali embaixo, mas a gente pode ir fazendo camadas, sabe? Sem problema nenhum. Então, a minha ideia hoje é fazer depois um delineado, colar um cílio postiço bem bonitão, que eu tenho uns cílios novos aqui para mostrar para vocês também, que eu também comprei no mesmo lugar, na Fantin, e vamos construindo a maquiagem e vendo o que acontece. E a gente vai falar um pouquinho sobre profundidade depois, certo? Então, galera, estamos ali, ó, esfumando o amarelo. Como o pigmento é bom? Sim, é muito pigmentado, é muito amarelo. Olha, muito. Só que eu vou fazendo algumas camadinhas, porque, como eu falei pra vocês, ele se misturou um pouquinho ali, e ele tá bem novo, né? Ele se misturou um pouquinho com o próprio corretivo. Essa maquiagem aqui vai ficar linda em peles mais escuras que a minha. O amarelo em si, claro que vai ficar super aparente, né? Mas um amarelo assim tão pigmentado como esse vai ficar muito bonito em peles mais escuras, em peles médias, em peles escuras, pele negra, pele morena. Claro que tem que gostar dessa pegada, né? Assim, de maquiagem mais colorida. Tô esfumando com o pincel da Dye Makeup 138, que é o pincel médio de esfumar. O amarelo, ele não é uma cor muito forte. O pigmento amarelo, a cor amarela é uma cor primária. E das cores primárias é a cor mais fraca. Quando a gente mistura, por exemplo, azul e amarelo, tem que misturar muito amarelo e um pouquinho de azul só para te ter um verde, sabe? Então, ele não tem muita força comparando com os outros. O que a gente mais tem que prestar atenção é se gosta dessa pegada ou não. Tem uma pegada aí, não sei se vocês notaram, de maquiagens diferentonas, a galera usando essas maquiagens mais coloridas. Isso é gosto, é modinha, sabe? E modinhas, elas vêm e vão. Talvez daqui a 2 anos usar um amarelo assim no olho seja uma coisa ridícula, sabe? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas modinhas, porque tu tem que usar o que tu gosta e não necessariamente pensar nisso. Mas esses produtos, eles estão muito em alta, as pessoas estão gostando muito dessas cores e vamos lá. Vou esfumando com a mão bem levinha nas bordinhas e vou fazendo um esfumadão. Provavelmente eu terei que selar esta cor. Tá ficando bem amarelo? Tá ficando bem amarelo. Mas talvez se eu fizesse sem o corretivo por baixo, ficaria melhor. Eu não testei, né? Claro que eu não testei. Oi, Rosângela! Claro que eu não testei.
Você que já usou vários BTVelt, qual cor mais usou? Eu acho que realmente um coringa. O preto pra mim é o melhor, com certeza. Por quê? Porque eu não preciso ter lápis preto de ouro, eu não preciso ter o delineador. Pra mim é o preto, é o mais coringa. Mas os marrons eu adoro. Aquele marrom mais claro, pra quem tem a pele assim, mais ou menos como a minha, um pouquinho só mais escura. O marrom que é o toffee, também gosto bastante. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado e aí a gente vai decidindo juntas o que a gente vai fazer aqui. Beleza? Galera, vamos conversar sobre o motivo principal da maquiagem de hoje enquanto eu vou esfumando. Olha ali, vou dando batidinhas. Batidinhas é a melhor maneira de esfumar uma sombra, seja líquida ou, num primeiro momento, a sombra em pó também, tá? Olha só. O Setembro Amarelo, ele é um movimento em prol da prevenção do suicídio. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu confesso pra vocês que ano passado, mais que eu me atentei a esse tema, que pra mim começou a aparecer mais nas redes sociais, nas propagandas, mas esse movimento ele surgiu em 2014, fui pesquisar um pouquinho mais. E eu pensei assim, por que não trazer este assunto para as minhas meninas, para as minhas lindezas, já que a gente conversa muito aqui sobre autoestima, a gente conversa muito sobre esse mundo feminino, e eu acho que sim, sempre tem o que conversar sobre isso. Só que o mais importante aqui que eu quero dizer para vocês, eu vou contar alguns dados para vocês, por quê? Porque eu me sinto aqui num papel de não é educadora, porque eu acho que eu não necessariamente sei mais do que vocês, mas um papel de disseminação desse conteúdo, disseminação dessa informação, e isso sim é muito importante. Vocês sabem que eu adoro ficar com a minha toalhinha aqui embaixo, ó, e já tô com ela. Eu vou tirando o excesso do pincel, caso precise, principalmente quando eu vou trazendo aqui, ó, chegando aqui pra cima. Então eu penso assim, se eu tenho um papel aqui de disseminar informações, eu acho que é bem importante a gente aprender a lidar, a conhecer esse tema. E vou trazer algumas informações legais aqui pra vocês, pra quê? Caso vocês tenham alguém passando por algo difícil, vocês vão saber pelo menos o que fazer, sabe? Eu não tô aqui pra curar ninguém e nem vocês vão curar as outras pessoas. A gente vai talvez abrir um pouco mais a nossa mente para estes problemas que às vezes estão no quarto do lado, na casa do lado, na mesa do escritório do lado e a gente não percebe. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, junto com uma maquiagem bem linda. Uma maquiagem bem linda. Então a gente vai conversando de uma maneira super leve. O BT Velvet, ele seca de uma maneira muito bacana. Ele não seca rápido demais, mas olha só, desse lado aqui ele não está mais acumulando, desse lado aqui ainda tá. Então eu vou ficar com o olho fechado, que nem eu fiquei com aquele, né? Um pouquinho mais de tempo, vou fazendo aqui as minhas camadas. Depois a gente vai fazer um delineado. Vamos passar o BT Velvet embaixo também. E vamos fazer, sabe o que também? Vamos depois escolher juntas se a gente vai escurecer essa maquiagem ou não. E eu também quero falar isso pra vocês. Como que eu sei se eu preciso escurecer a maquiagem ou não? Se eu preciso fazer um cantinho mais escuro, se eu preciso dar mais profundidade ao meu côncavo, tudo isso. Galera, essa história de Setembro Amarelo, de conversar um pouquinho sobre suicídio, é claro que para algumas pessoas interessa, para outras pessoas não. Mas eu acho que se é uma campanha tão forte trazida pela mídia, é realmente uma campanha de conscientização. Essa campanha, então, ela começou em 2014, numa associação da Organização Mundial da Saúde. Eu vou colar, tá? Vou colar. Desculpa, na Organização Mundial da Saúde, coisa nada, tá? Vou colar porque, né, não decorei. Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina. Tinha errado o órgão. Essas duas entidades, elas criaram o Setembro Amarelo, porque no dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial, e aí é mundial, não é brasileiro, de prevenção ao suicídio. Essa campanha, ela acontece todos os anos, desde 2014, e ela começou a ganhar um pouquinho mais de força mais ou menos em 2016. E aqui, se eu quisesse construir mais camada, eu construiria mais camada. Mas o que eu fiz? Eu fui fazendo aquele meu esfumado. Fui fazendo aquele meu esfumadinho ali, que poderia ser com qualquer cor. Já poderia ser com marronzinho, né? Mas hoje a gente vai ficar aí só no amarelo. E olha, já pegou ali embaixo, porque o meu olho é pequeno, né? E aí já vai pegando ali embaixo.
Vou pegar já um pincelzinho pequenininho, menor, pra gente fazer ali embaixo também. Vou pegar aqui? Vou pegar o Severino. Só que na hora de usar o Severino, eu vou ter que limpar ele porque ele tá sujo. Cadê meu negócio? Tá aqui. Pra limpar os pincéis assim na hora, eu uso esse aqui. O limpador de pincéis da Class Vogue. Borrifo aqui, ó, na toalhinha e limpo aqui, ó. Vou aplicar o amarelo aqui embaixo também. Qualquer pincel pequenininho, gente, vai sim ajudar bastante. Fizemos assim, por enquanto, um amarelão, certo? A gente vai precisar selar essa sombra, porque senão, olha, vai acumulando um pouquinho, dependendo se tua pálpebra ela é mais oleosa, a minha é, né? Então vamos colocar um amarelão ali embaixo. Lembrando, essa maquiagem aqui, claro que para algumas pessoas ela vai ser mais social, para outras pessoas não, e tá tudo bem. Você que escolhe. Vou pegar minha paleta aqui, que eu tenho sombra amarela. Então, minha paleta coloridona aqui, que eu tenho amarelo, e vou usar ele agora. Por enquanto não passei dentro da linha d'água, porque depois eu vou escolher, sabe, se eu vou colocar na linha d'água ou não. Vou pegar um pincel de aplicação de sombra, assim, ó, normal. Pode ser até com o dedo, Deixa eu tentar com o dedo, ver se a gente não vai deixar, sabe, cair a sombra. Vou aplicar o amarelo com o dedinho. Vou aplicando assim. E aí, galera, eu tava falando pra vocês, então, do tal do setembro amarelo, que é igual o novembro azul, é igual o outubro rosa, né? E essas campanhas, elas servem pra realmente informar a população. Eu tenho certeza, olha como escureceu, porque esse amarelo é mais escuro, né? Poderia ser um amarelo mais claro, mas eu não tenho. Essa aqui é a minha única sombra amarela, ela é bem ovo, ó. Uma sombra bem ovo. Então, eu tenho certeza que muita gente, mas muita gente sabe sim falar, sabe o significado do Outubro Rosa, porque é mais antigo, é mais forte a campanha. E aos poucos a gente vai percebendo essas coisas e já vai virando assim na nossa cabeça, sabe? A gente já sabe. Se tu não gosta de amarelo, usa aqui apenas as técnicas que eu tô usando, sabe? E aí tu faz o que tu quiser, de sombra, de cor, pegar um pouquinho só do amarelo e aplicar aqui um pouquinho mais no côncavo, fazendo a transição lá pra cima. E vou me olhando, vou vendo o que tá acontecendo, o que a gente vai fazer também. A gente vai trabalhar com o preto, pra gente fazer um delineado. Então eu vou usar o BT Velvet, mas não precisaria ser necessariamente o BT Velvet. Pode ser qualquer lápis preto, pode ser delineado preto de qualquer marca, pode ser o delineado que você gosta, certo? Vou pegar um pincelzinho aqui, vou ter que limpar ele também. Galera, quando a gente começa a pesquisar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, tem alguns dados bem importantes que eu decidi trazer pra vocês. Por quê? Vai servir pra todo mundo. Mesmo que tu nunca teve nenhum caso perto de ti, na tua família, nos teus amigos, no teu ciclo social, sabe? Ou se você já teve, vai servir pra todo mundo. Existe um número de telefone que quando a pessoa tá se sentindo triste, quando a pessoa tá se sentindo sem saída, quando a pessoa tá se sentindo desesperada, pode ligar. É um número de apoio, é gratuito, 24 horas por dia. Esse número é o 188. 188, certo? Esse número, ele já ajudou essa central de atendimento com profissionais capacitados, já ajudou assim, ó, gente, já ajudou muita gente. Então, pode ajudar mais gente ainda. Então, o 188 é um número muito bacana pra gente aqui, ó, gravar na nossa cabeça e passar para pessoas, certo? Pegando o pretinho, que é o que a gente vai usar agora, e vamos fazer um delineado. Um delineado. Nunca é demais. Então, vamos fazendo ali um delineado. E vamos fazendo um delineado. Hoje não vamos fazer gatinho necessariamente. Vamos ver como é que vai ficar assim. Tem uns cílios postiços novos que eu comprei que eu vou mostrar pra vocês. Vocês me pedem
bastante opções de cílios postiços redondos, que parece ser um pouquinho mais difícil, né, de encontrar. Vou pegando devagarinho o BT Velvet, colocando aqui na minha mão, se fosse um delineado a mesma coisa. E vou pegando o produto. Tu não precisa fazer delineado se tu não quiser, tu pode fazer um colorido, inclusive, se tu quiser. Com amarelo ficaria bom laranja. Eu não tenho nada de laranja que eu poderia usar. Poderia usar um vermelho, marrom também, porque não, né? Um marrom um pouco mais quente. E poderíamos, ou tu pode usar uma cor bem diferentona. Um delineado roxo ficaria bem bacana também, bem diferentão, sabe? Mas um roxo. Por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto, aqui tá um pouco alto, né? Já vou arrumar. Deixa eu falar pra você, sabe por que o setembro é amarelo e não qualquer outra cor? Porque amarelo é considerado a cor do sol, é considerado a cor da vida, é uma cor que lembra a vida. E é justamente, sabe por que foi? Sabe de onde surgiu o amarelo? Surgiu por causa de uma campanha nos Estados Unidos dos pais de um rapaz, de um garoto, um adolescente, se eu não me engano, 17 anos, que tirou a própria vida e ele estava num carro amarelo. Sim, então foi por isso que veio. Só que aí a gente faz a relação com o amarelo vida, com o amarelo realmente do sol. Então, por isso que esse mês é o amarelo, pra gente lembrar a importância da vida, pra gente lembrar o quanto a vida é importante e valiosa, mesmo nos dias cinzentos, mesmo nos dias que não estão tão, assim, sabe, tão bons, porque todos nós temos dias ou fases complicadas. Sempre temos, é normal, a vida é feita de altos e baixos, né? Muito normal. Vou passar máscara de cílios, depois se precisar arrumar mais alguma coisa no delineado, eu faço depois, que eu acho mais fácil do que ficar ali, sabe? Arrumando muito nesse primeiro momento. Essa máscara aqui é a máscara da Vizela, é a No Panda. Confesso pra vocês que não amei ela, queria ter amado, sabe? Por quê? Porque muita gente amou, mas ela não dá muito volume nos cílios. Eu gosto porque ela é pequenininha e pra aplicar nos cílios de baixo é mara. Mas eu preciso perder muito tempo com ela para ela dar volume nos meus cílios. Então, se tu tem os cílios muito ralinhos, que nem os meus, talvez não é a melhor máscara para ti também, assim como para mim. E aí eu tava te falando que é normal, gente, todos nós temos fases difíceis, temos dias cinzentos, temos dias ruins. Agora, o que difere fase difícil na vida, dias ruins, fases complicadas, problemas, todo mundo tem. Sabe o que difere de uma depressão? De uma doença realmente? A parte química, neuroquímica, a parte fisiológica. Porque uma pessoa com depressão, ela tá assim, com algumas alterações. Sabe? Quando um diabético te chega assim pra ti e fala, bah, olha só, ó, baixou a gaúcha, né? Uma pessoa chega e fala assim, olha, eu tô com diabetes. Aí você já sabe que a pessoa com certeza vai ter que o quê? Cuidar da alimentação. Eita, enfia no olho. Tomar medicação, às vezes insulina, às vezes arrumar alimentação. O que mais que ela pode fazer, né? Alguns cuidados, algumas mudanças ali na vida. E se alguém chega pra ti e fala que tem depressão, que foi diagnosticado ou que está muito triste, que está muito desanimado? Pode ser sim um problema clínico, um problema fisiológico que tem solução, que tem saída, que tem como amenizar, porque os números, gente, são assustadores dessa doença. E eu vou falar pra vocês. Sabe por quê? Porque hoje eu fiz uma relação aqui na minha cabeça, sabe? Uma relação bem preocupante. E eu quero te contar essa relação. São registrados cerca de 12 mil suicídios por ano no Brasil. E esse número ele chega a 1 milhão por ano no mundo. Agora, sabe qual é a relação que eu fiz aqui na minha cabeça? Na verdade, foi meu marido que falou e aí eu fui pesquisar pra ver se estava certo. Ele me perguntou assim, gente, se tem 1 milhão de suicídios no mundo por ano, né? Essa é uma média dos últimos anos. E o Covid? O Covid, em 9 meses, estamos em setembro, em 9 meses não chegou a 1 milhão ainda. 966 mil. E uns quebradinhos que eu não me lembro o número. Tirei isso hoje de um site oficial. Galera, estamos muito preocupados com o Covid, né? E a depressão? E o suicídio? E os transtornos mentais? Então, é doença, galera. E desse número de casos,
muitos e a grande maioria são causados por transtornos psicológicos, vou chamar assim. Lembrando que eu não sou psicóloga, psiquiatra, terapeuta, nem nada disso para vir aqui falar com propriedade nem tentar curar ninguém. Eu quero trazer para vocês esses números como fato, esses números pra gente abrir os nossos olhos. Sabe por quê? Porque eu já tive um caso desses na minha família, de tentativa de suicídio. E não é nada fácil você entender que alguém por perto de você quis tirar a própria vida. Vou usar um cílio bem diferente hoje com vocês, olha só. Esse aqui, ó, bem diferente. Eu comprei 4 cartelas de cílios e a gente vai usando eles aqui nas próximas lives, tá? Eu vou postar sobre essas cartelas, não vou falar sobre elas agora, eu vou fazer uma postagem nos stories, no Reels, não sei ainda, mas eu vou fazer. E eu vou usar esse aqui que é bem diferentão. Nunca usei e nós vamos aprovar ou não juntinhas hoje, um cílio diferente. Esse cílio aqui, gente, eu comprei na Fantin e o número dele, a numeração é esse sem marca, tá? Então provavelmente vem da China. 3D H13. Então, H13. Ele é um cílio 3D, então ele tem várias camadas, vai deixar um cílião e a gente vai testar juntas. Provavelmente eu vou ter que cortar e tudo mais. Gente, já é 10 para as 9, meu Deus, como eu falo. Né, Ana Júlia? É sério, é bem isso mesmo que eu tô te falando. Então, cerca de 97% dos casos de suicídio, eles têm relação com transtornos psiquiátricos, psicológicos, mentais, chame como você quiser. E aí, sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te conscientizar para que depressão não é besteira. Depressão não é, falta de vontade. Não é. Depressão é uma doença. E se o teu colega de trabalho chega pra ti e te fala que ele tem diabetes, como eu tava te falando antes, será que tu vai reagir da mesma maneira se um colega chegar pra ti e falar que ele tá com depressão, que ele foi diagnosticado? Ou será que ainda existe um preconceito muito grande? Tirei o cílio da embalagem. Agora, antes de tirar essa colinha dele, eu vou usar essa colinha ao meu favor. Eu vou usar essa colinha para grudar ele lá no meu olho. Com certeza, pelo tamanho desse cílio, eu tenho que cortar um bom pedaço dele. Então, eu vou posicionar o cílio lá, ó. No cantinho interno, no lugar certo. E no externo, vou cortar 2 pelinhos. Então, medi o meu cílio e vou cortar. Um só, na verdade, porque ele é grande, o tufo, olha. O tufo é grande. Eu vou cortar um só e vou, como eu nunca usei esse cílio, como eu falei pra vocês, eu vou ir lá colocar de novo. Que é isso que tu tem que fazer na tua casa com cílios postiços também. Tu pode posicionar assim com a mão ou não, certo? Então olha só, por que eu não tô muito preocupada num primeiro momento com o meu esfumado lá em cima, não tô muito preocupada com o meu delineado agora num primeiro momento, porque o cílio postiço ele vai dar uma boa escondida. E, gente, eu não quero dizer pra vocês que pode ficar uma porcaria ali atrás, pode ficar mal feito. Não é isso, jamais, tá? E depois tu vai colar o cílio e vai esconder, não é isso. Mas eu não quero perder tempo com coisas que depois não vão aparecer na minha maquiagem. Agora eu tô tirando o excesso de cola que vem, que é praticamente essa fitinha aqui, ó. Vem muita cola nesse cílio, gente. E isso é um problema desses cílios, tá? Vem muita cola e depois essa cola fica brilhando lá no teu olho. Olha, apliquei a cola, um filetinho de cola. A vida real tem altos e baixos. Exatamente, Kátia, a vida real tem altos e baixos. Sabe o que não tem altos e baixos? A vida do Instagram, a vida do YouTube, a vida que muitas pessoas vendem e não é culpa delas. Presta atenção aqui em mim. Eu sou uma produtora de conteúdo, esse que eu me considero aqui no Instagram, específico de maquiagem. Então eu não me considero necessariamente uma influenciadora, como tem esses nomes, né, de profissões novas, ou blogueira. Mas eu me sinto responsável pelas coisas que eu coloco aqui. E eu venho trazendo um pouquinho da minha vida junto, por quê? Porque as pessoas gostam, as pessoas se conectam. Eu me conecto com pessoas na internet e eu quero saber da vida delas, porque nós somos curiosos, é normal. E nós somos de pele e osso e a gente quer que o outro seja de pele e osso também. Então a gente vai postando essas coisas. Mas as pessoas não postam fotos preto e branco. Preto e branco, o que eu quero dizer aqui? Ninguém vai postar uma foto retratando algo muito ruim. Ninguém ou quase ninguém, tá? Então deixa eu colar aqui antes pra eu não perder aqui o meu negócio. As pessoas, elas postam nas redes sociais apenas o que elas querem. E nós temos uma taxa hoje muito grave
principalmente de adolescentes, pré-adolescentes, que se baseiam demais nas redes sociais. E pode ter certeza que adultos também, tá? Mas os adolescentes e pré-adolescentes é um pouco mais grave. Por quê? Porque quando a gente é mais novo, a gente tem mais dificuldade de perceber as coisas da vida. A gente tem menos experiências. Então, nós estamos descobrindo algumas coisas, não é? Eu era assim. Hoje eu olho pra trás e eu penso, meu Deus, um problema tão bobo, eu fazia gigante. E hoje, quando eu converso com um adolescente, com uma criança, um pré-adolescente, eu tento me lembrar de como, pra mim, aquele problema era gigante naquela época. E a taxa de suicídio entre adolescentes é enorme, infelizmente. A taxa de depressão nas crianças e adolescentes é enorme, não é uma doença só de adulto. Não é. E agora deixa eu te falar uma outra coisa aqui, pegando um link, enquanto eu vou arrumando o outro cílio postiço, tá? Deixa eu só ver se deu tudo certo aqui. Ele ficou assim, ó, quase muito comprido pra mim aqui no comecinho. Mas ele não tá me pinicando, então eu vou deixar. Se ele estivesse me pinicando, eu teria que cortar. Mas a pontinha não tá me pinicando, mas ficou muito grande, ó. Poderia começar um pouquinho mais. Certo? Tá bem coladinho, tá tudo certo. Então, vamos pro outro, enquanto esse aqui vai secando. Olha, gente, muito fácil de colar esse cílio, gente, muito fácil. Por quê? Porque a base dele é um pouquinho mais dura. A base mais dura, ela tem prós e tem contras. Olha, a base dele é mais dura. Qual que é o pró? Qual que é a parte boa da base ser mais dura? É mais fácil de encaixar. Qual que é a parte ruim? Que ele não vai ficar um cílio completamente maleável, ele vai ficar te incomodando um pouquinho mais. E tu vai sentir um pouquinho mais esse cílio e tu vai também... tu não vai conseguir uma leveza na tua maquiagem com esse tipo de cílio, certo? Se eu quisesse leveza aqui, mesmo assim um cílio postiço, eu colocaria, por exemplo, o 213 da Cremê. Ou o The Wisp da Cremê. Vou tentar cortar só um filetinho como eu fiz no outro e ver se eu vou conseguir só com um ou não. Cortei um dos tufinhos e vou colocar de novo. Tenho transtorno bipolar e na tive sérios problemas. Acho que já tive, né? Hoje, depois de muito tratamento, está tudo bem, super controlada. Andrea, esse é o ponto. As doenças psicológicas, bipolaridade, todos os outros transtornos, depressão, ansiedade também é considerada uma doença, sabia? Todas essas doenças, elas têm tratamento. Só que você precisa o quê? Buscar ajuda, dar o primeiro passo. Então, se eu puder te dar um conselho de amiga pra ti que tá me ouvindo aí, se um dia você se sentir assim, ou se alguém se sentir na sua família com um sentimento de... Gente, me fugiu a palavra agora. Fugiu a palavra, daqui a pouco ela volta, tá? Mas se você se sentir com qualquer problema, procura ajuda. Hoje em dia tem ajuda na rede pública. E esse 188, ele vai servir para te ajudar a isso, para saber aonde procurar ajuda. Por quê? Porque assim como a Andrea tá falando que tá super controlado, para ela, para outras pessoas também pode estar. Por quê? Porque é medicação. E a gente tem que o quê? Parar de sentir vergonha disso. Alguém tem vergonha de falar que tem diabetes, que tem hipertensão ou que tem alguma outra doença? Alguém tem vergonha de falar que tá com gripe? Não. Então por que a gente vai ter vergonha de falar desses outros problemas, sabe? Também tenho fibromialgia junto à depressão. Infelizmente não é fácil conviver com a doença. Não, Gi, não é nem um pouco fácil conviver. Nem um pouco fácil. Mas é possível. É muito possível. É possível você acertar as medicações. É possível você ter uma vida boa. É muito possível. O que a gente não pode fazer é desistir. Desistir não pode ser uma alternativa, sabe? Eu tava falando pra vocês antes e eu vou continuar falando agora. Então, nós temos uma falsa ideia de vida perfeita hoje sendo vendida na internet. A internet é um meio de comunicação excelente, mas ele também é um meio de comunicação onde você pode retratar do jeito que você quiser as coisas. Hoje em dia nós temos muitos haters, nós temos muitos comentários assim que tu lê e tu pensa, meu Deus, como é que a pessoa tá falando uma coisa dessas? Tem muito. Por quê? Porque as pessoas se escondem atrás de telas.
escondem atrás das telas. Olha que bonito esse cílio! Então, como eu tava falando pra vocês, esse cílio mais durinho, mais fácil de colocar, mas você não vai ter aquela naturalidade e você vai ter um peso, sabe? Um peso a mais no teu olho. E aí tem que ver se tu tá acostumada com isso ou não. Certo? Maravilhosa, amando essa live. Confesso que guardo muito desses sentimentos dentro de mim. Não desabafo com ninguém. E isso acaba destruindo de dentro pra fora. Obrigada por essas palavras. Vi, a gente acaba guardando muita coisa, muito sentimento, muita coisa que vai acumulando e uma hora pode explodir. Procura ajuda, Vi. Procura ajuda. Tu pode transformar tudo isso em um bem-estar pra ti. E como a gente sempre fala, não tem marca, Vi, não tem marca, é esse Xing Ling. Mas tu vai encontrar na Fantin Cosméticos. E eu vou postar pra vocês, tá? Mas é o H13. Amei esse cílio, hein? Amei. Mas é um cílio bem, né? Bem, tá ali o cílio, tá ali. Olha, a gente veio o pretinho pra baixo. Depois eu tiro. Vi, procura ajuda. Não deixa isso piorar, sabe? Isso é o mais importante. O que eu mais quero trazer hoje pra vocês aqui é essa ideia dessa maquiagem amarela bem diferentona e esse tema bem diferentão também. A gente precisa começar a entender e a gente precisa trazer mais realidade pra nossa vida. E o que é essa realidade? Entender que depressão, tristeza muito grande, falta de ânimo, falta de encontrar sentido nas coisas, não é besteira. Não é que a pessoa não quer, a pessoa não consegue, porque ela de fato está faltando alguns neurotransmissores, algumas enzimas, algumas coisas químicas que eu não sei o nome, tá? Certinho, porque faz muito tempo já que eu estudei isso, eu não me lembro mais. Mas faltam algumas coisas ali. Assim como o diabético precisa de uma insulina, uma pessoa que tem depressão ou que tem algum transtorno precisa de algumas medicações também. E às vezes o processo de encontrar a medicação certa é um processo doloroso, é um processo longo, mas é preciso passar por aquilo. Quem tem pressão alta, às vezes não acerta de primeira no primeiro remédio. Quem tem enxaqueca, não acerta de primeira. Só que aí você vai continuando. Você continua em busca, você não desiste. E um tempo atrás, eu parei assim Um tempo atrás eu pensava assim, que uma pessoa que tira a própria vida, ou ela é muito corajosa por esse ato, que é um ato de tirar, sabe, a chance de continuar, ou ela é uma pessoa fraca. Eu pensava assim, eu julgava lá na minha cabeça, lá dentro da minha cabeça. Será que a pessoa é fraca ou será que a pessoa é muito corajosa? E não é nenhuma coisa, nem outra. O suicídio, ele é um ato de desespero. E isso sim, essa palavra sim, ela é muito definida, não eu que inventei, eu li muito sobre isso. E eu entendi que é um é um pedido de socorro. Então, a pessoa não está sendo fraca, a pessoa está pedindo socorro. Que bom, que sorte daqueles que não conseguem, que tentam e não conseguem, e aí sim conseguem buscar algum tipo de tratamento. E aí, minhas lindezas, o que mais a gente vai fazer nessa maquiagem? A gente vai colocar um brilho, né? Será? Vamos colocar um brilho ou não? Vamos iluminar abaixo da sobrancelha um pouquinho? Vou pegar o iluminador que eu usei no meu rosto, o iluminador que eu usei aqui. Vamos pegar um pincel pequenininho. Vou colocar esse iluminador. Olha ali, gente, esse iluminador é power, hein? Esse iluminador é power. Esse aqui é o Mary Luminizer. Nunca sei se eu falo certo esse negócio ou não. Da The Balm. Olha, a Mônica tá dizendo, eu já pensei em tirar minha vida, mas algo me fez mudar de ideia. Graças a Deus, Mônica. Graças a Deus. Gente, é muito mais comum do que vocês acham. Pode ser muito mais comum do que você acha. Muitas pessoas, quando a gente começa a tocar nesse assunto, falam que já passou pela cabeça, sabe? Ficaria ainda melhor se eu subisse um pouquinho mais a sombra.
Então eu vou pegar um pouquinho daquele amarelo e eu vou subir um pouquinho mais essa sombra, tá? Essa maquiagem. Que pessoa abençoada e iluminada, lindas palavras também, tenho certeza que essas palavras serviram pra muita gente. Tomara, Silvia, tomara, sabe? Eu apenas quero aqui fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais de que a gente tá falando de doença, que a gente não tá falando de fraqueza. Uma pessoa é fraca porque ela tem diabetes? Uma pessoa é fraca porque ela teve um infarto? Não. E uma pessoa não é fraca porque ela tem depressão. Uma pessoa ela não é fraca porque ela tem bipolaridade ou qualquer outro tipo de transtorno, certo? Só que aí eu quero fazer um gancho aqui pro nosso mundo, o mundo da maquiagem. Eu quero fazer um gancho. E eu vou pegar um pouquinho de amarelo no meu pincel, só que eu vou tirar bem, porque eu não sei o quanto isso aqui vai cair na minha pele, vamos ver. Acho que não vai cair muito, não. Eu vou subir um pouco mais esse amarelo, vai escurecer um pouco mais a maquiagem e vai trazer um pouco mais de amplitude pro meu olho. Olha, tá gordinho aqui, ó, certo? Então, quero trazer esse amarelo mais... A minha intenção hoje é fazer uma maquiagem toda amarela, no máximo amarelo com preto, essa é a minha intenção. Só que lembra que eu falei pra vocês da tal da profundidade lá no comecinho da live? Então a gente vai descobrir agora se a gente vai ter que dar mais profundidade aqui ou não. Na verdade, eu já estou descobrindo, o que eu quero explicar pra vocês é exatamente isso. O que eu quero explicar pra vocês é exatamente isso. A pálpebra, ela fica inchada se a gente não dá profundidade pra ela. Não é em todo mundo, como sempre, né? Não é em todo mundo, não somos iguais. Somos todas muito diferentes. Então você tem que entender até onde você tem que subir a sua sombra, até onde você pode trazer a cor clara, até onde ou onde você precisa da cor mais escura. Nossa senhora, ficou um brilho do sol ali abaixo da sobrancelha, né? Ficou. Vou deixar assim, eu gosto de menos, tá? Eu gosto quando fica menos iluminada abaixo da sobrancelha, mas vamos levar em conta que essa maquiagem aqui ela tem uma pegada um pouco mais artística, né? Então tudo bem ela brilhar um pouco demais. Mas se fosse uma maquiagem social, eu gostaria de menos brilho abaixo da sobrancelha. Por quê? Porque quando tu tá te maquiando, tu não enxerga isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A não ser que você tenha uma ring light mesmo. Agora, tu vai chegar lá na festa, lá na balada, lá na pista de dança da formatura, do casamento, e aí quando a luz, sabe, fazer uma loucura lá na pista de dança, vai ficar um holofote. Ai, gente. Olha, a Gisele falou, depois que minha mãezinha faleceu, eu pensei em várias vezes em tirar minha vida. Graças a Deus que não tirou, Gi. Graças a Deus. E olha só, vou fazer só de um lado pra vocês verem a diferença, tá? Vou escurecer mais aqui, ó. Só com amarelo. Minha ideia hoje é só usar amarelo. Mas eu poderia usar marronzinho sem problema nenhum. Eu quero fazer um link bem grande aqui com a área da beleza. E com a maquiagem, é claro, porque é do que a gente fala aqui nesse canal, né? É do que a gente fala por aqui. Olha só. Vou até parar a maquiagem só um pouquinho pra te falar uma coisa. Quando a gente tem um estado de depressão, de tristeza mais profunda, de falta de ânimo, sim, falta de vontade, porque tu perde a vontade das coisas, falta de prazer, vocês lembram das lives que a gente teve com psicólogas aqui? Falta de prazer. Quando a gente tem esses traços, quando a gente começa a sentir essas coisas, tá muito relacionada à baixa autoestima. Tá muito relacionada de como você está se vendo naquele momento. E a maquiagem, ela pode te trazer pra cima. Ela não vai ser a tua única solução. Talvez ela te ajude muito. Talvez ela te ajude médio. Talvez ela te ajude junto com medicação, junto com terapia, junto com conversas, junto com tratamento. Mas pode te ajudar muito. Se tu tem uma inclinação a gostar de maquiagem, te joga nisso. Vem pra esse mundo. Vai fazer sentido. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque toda vez que a gente se olha no espelho, a gente gosta mais daquilo que a gente tá vendo, com ou sem maquiagem, a gente consegue ter uma autoestima melhorada, levantada. Não é só beleza exterior, é beleza interior também. Mas a beleza exterior ajuda a gente a se sentir bem. E beleza não é rótulo, beleza não é padrão. A gente não tem que achar todo mundo assim, todo mundo igual, sabe? A gente não precisa pegar uma capa de revista e querer ser aquela pessoa. A gente precisa querer ser nós mesmas. Só que gostar daquilo. Tudo bem se o teu olho é caído. Tudo bem se tu tem excesso de pálpebra. Tudo bem se a tua boca é isso assado. Tudo bem se o teu rosto é mais redondo. Ou se o rosto é bem quadrado, se é bem marcado. Ou se o teu rosto é sei lá o quê. Tá tudo bem. É você.
Você precisa aprender a se amar. Como? Se você não consegue, você precisa de ajuda. Uma das coisas que pode te ajudar, como eu te falei, se você tem essa inclinação a gostar de maquiagem, é a maquiagem. Eu, quando começo a ficar depressiva, tento me segurar em outra coisa. Exatamente, nesse momento estou me focando em tentar me maquiar. Mônica, maravilhosa, exatamente do que eu tava falando. Assim coloco vida em mim. Mas é difícil, muitos acham que é frescura. Eu sei, Mônica, muitos acham que é frescura. Assim como muitos acham que maquiagem é frescura, que é futilidade, acham que depressão é frescura, que tristeza é frescura. E não é. O que a gente precisa é pedir ajuda. Então lembrem, o número 188 é o telefone onde você pode ligar quando você estiver se sentindo mal, quando você estiver se sentindo desesperado. A gente precisa dar um primeiro passo. Lembre-se sempre, se tem alguma coisa errada na tua vida, alguma coisa que você quer mudar, você precisa mudar alguma coisa para que os resultados sejam diferentes. Burrice não é jamais a gente errar, não é. Mas ficar insistindo, fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes não vai dar certo. Você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E isso pode ser na tua maquiagem. Se você continuar se maquiando da mesma maneira, sem tentar buscar uma evolução, você não vai ter resultados diferentes. E na tua vida é a mesma coisa. Em tudo na tua vida é assim. Na tua vida profissional, na tua vida amorosa, no teu relacionamento com a tua família. Tudo é assim. Então, a gente precisa escolher algumas coisas para mudar. Meu Deus, amanhã eu vou levantar e eu vou mudar tudo. Eu vou mudar minha alimentação, eu vou começar a me exercitar, eu vou fazer um curso novo, eu vou tentar aprender a me maquiar com a Tami. Tudo. Não, vai durar 2 dias. Calma, escolhe um ponto e vai. Um ponto. Quer acordar mais cedo? Coloca uma meta alcançável. Vocês já ouviram falar em mini metas? Mini metas é ótimo, pesquisa se você quer saber, pesquisa um pouquinho mais, tá? Daqui a pouco eu volto a falar delas, se vocês quiserem. Aqui, gente, é pra gente entender que, sim, nós somos responsáveis pela nossa vida e pela vida das pessoas ao nosso redor também. E as pessoas ao nosso redor são muito afetadas com os nossos preconceitos, com as nossas atitudes. Então eu quero minhas lindezas aqui comigo muito conscientes da vida, e podem ter certeza que eu tenho 1000 defeitos, 1000 erros, e as coisas que eu trago pra vocês aqui são coisas que eu fui aprendendo, mas não quer dizer que eu sou perfeita nisso, não quer dizer, tá? Então, não pense, meu Deus, a vida da Tami é perfeita, por isso que ela vem e fala essas coisas bonitas. Não é, eu tenho 1 milhão de problemas. Quer saber uma coisa? Ontem de manhã eu chorei um monte por causa de alguns problemas. Um monte! E tá tudo bem. O que importa é que eu sequei as minhas lágrimas, eu busco entender tudo isso que tá acontecendo, eu busquei sair daquele sentimento, demorou um pouquinho, não muito, né? Porque à tarde já tava tudo certo. Mas se você não consegue sair disso sozinha ou sozinho, procure ajuda. Procura, não fica sofrendo, certo? Vamos passar um pretinho dentro do olho? Vamos passar um pretinho dentro do olho que eu acho que vai fazer toda a diferença nessa maquiagem. Então eu vou pegar o meu BT Velvet mesmo, eu tô louca pra comprar um lápis preto. Peguei um pincelzinho, BT Velvet. Por que a gente não tem histórias de fracasso? A gente só tem best-seller escritos por pessoas que sim, talvez fracassaram, mas depois alcançaram o êxito na vida. Por que a gente não tem histórias de pessoas que só deu errado? Porque quem só deu errado desistiu em algum momento. Então não desista, mude o foco, mude o que você tá fazendo, procura outra coisa, sabe? Procura, sei lá, é que daí depende do que a gente tá falando, mas se é profissionalmente, muda. Eu mudei da enfermagem para administração, da administração vim parar na maquiagem e tá tudo bem mudar. Que bom que eu mudei. Se eu fosse uma enfermeira frustrada, seria muito pior, vocês não acham? E eu gostava da enfermagem, eu decidi sair por outras coisas. Acredito que o meu caminho realmente tinha outras coisas me aguardando. E vai saber se eu vou estar na maquiagem a vida inteira? Não sei. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente foca nas coisas erradas na nossa vida. Sabe o quê?
foca muito no amanhã. Foca um pouco mais no hoje. Porque se tu não mudar o teu hoje, tu não vai mudar o teu amanhã. Atrasada, mas cheguei. Saudades, Tami. Que bom, Leila. O preconceito é grande, né, Jana? Infelizmente. Eu trabalhei com crianças autistas e amo eles. Somos amores. É verdade, Gi. São mesmo. Tami, sua linda. Adoro você. Te admiro e te respeito. Linda. Me emocionei. A Fer sabe por que eu me emocionei. Você é tão especial que consegui contar isso na sua live. Jana, fico muito feliz. Eita, nós. Eita, nós. E agora, vai borrar a maquiagem ou não vai? Vamos descobrir. Vamos descobrir juntas se vai borrar a maquiagem ou não. Lembra que eu contei pra vocês que num certo momento eu tinha vergonha de chorar? Hoje eu não tenho mais tanta. Ó, gente, a base é boa, hein? A base é boa, não tá abrindo buraco. Ai, ai. Tá tudo bem se emocionar. Tá tudo bem chorar, sabe? E vida que segue. Olha ali o BT Velvet, gente. Se não borrou aquele preto dentro do olho, não borrou, não tem dúvida nenhuma do quanto esse bichinho é bom. Agora eu vou esperar o quê? Isso aqui é bom acontecer. Por quê? Porque se tu tá te arrumando pra uma festa, pra uma reunião de trabalho e tu te emociona, e tu precisa terminar tua maquiagem, tu precisa respirar bem fundo. Quando a gente respira bem fundo, a gente volta pra dentro. A gente volta pra nós mesmas. Sempre respirem muito fundo quando vocês precisarem realmente mudar o sentimento de vocês. O sentimento não, mudar o que vocês estão passando naquele momento. Por exemplo, se alguém te tirar do sério, tenta lembrar de respirar. Se você tá chorando e precisa parar de chorar por algum motivo, mas chora quando quiser, não tem nada de errado, mas tu precisa parar de chorar, respira bem fundo. A respiração, ela faz você trazer a sua conexão de volta pra você, pra dentro. E isso é uma coisa que eu aprendi fazendo yoga. O yoga, gente, é uma terapia maravilhosa. Maravilhosa. Não substitui, claro, né? Mas é muito bom. Vamos terminar? Vamos passar o pretinho lá no outro olho? Então, o que eu tava falando pra vocês? Se um dia tu chorar e tu tá te maquiando, o que tu vai fazer? Tu vai secar o teu olho. Tu precisa secar o teu olho. Olha, a minha linha d'água agora já não tá mais tão úmida como antes. Pega um cotonete e seca. Não adianta tu vir já com o preto. Vamos ver se vai pegar ou se precisava estar mais seco. Vou fazer o teste junto com vocês. Pega o lápis e se ele ficar diluído aqui na linha d'água, é porque ela tá ainda, ó, já tá pegando, então ela já tá mais sequinha. É porque ela ainda tá muito úmida. E aí no úmido não vai pegar. Não tem lá, pode ser o melhor lápis do mundo que não vai pegar. Mulher, que live é essa hoje? Tu viu, Eliane? Eu acho que não podia ser diferente, né? Nada acontece por acaso. Nada. Lembrando que aqui podia ser um lápis preto, podia ser um lápis marrom, podia ser um lápis roxo. Lembra que amarelo e roxo são cores complementares. Cores complementares lá no círculo cromático. Então, como diz o nome, são cores que se complementam. Vai ficar bem tchan, mas não vai ficar... Os olhos das pessoas, as cores complementares, elas... Ai, gente, se complementam, não tem outra coisa pra eu falar. Vai causar um contraste positivo. Eu usei a bonitinha Time Wise da Mary Kay, foi essa que eu usei hoje. Eu misturei um pouco dela com uma base mais clara, porque ela tá um pouquinho escura pra mim. Eu misturei com um pouquinho de uma outra, No Filter da... Tá de cabeça pra baixo que tá acabando. No Filter da Colourpop, mas essa aqui foi a que tinha bem mais quantidade, Time Wise da Mary Kay. E o pó, que é bem importante nessa hora, e o corretivo, que é bem importante nessa hora, né? Não é só a base. O corretivo foi o Studio Finish, não, Studio Prolonger, desculpa, Prolonger da MAC, não sei se ainda tem pra vender esse bichinho aqui. E o pó foi o da Vizela, esse aqui, ó, o pó da Vizela. Todos os produtos que eu já uso há bastante tempo e que eu já gosto muito, né? Eu me borrei aqui agora, ó. Mas agora eu me borrei, mas de besta, né? Porque não foi chorando que eu me borrei. E aí o preto aqui não vai sair. Vou deixar ele ali por um tempo.
A maneira como você reage às coisas que acontecem com você é que vai definir o que vai acontecer depois, se vai ser pior ou se vai ser melhor. E isso não acontece do dia pra noite, essa mudança. Não é um milagre na tua vida. Independente do que tu acredite, certo? Porque tem pessoas que acreditam sim em milagres. Eu sou uma pessoa um pouco mais cética nesse quesito. Eu acredito que você tem que arregaçar suas mangas e mudar alguma coisa, nem que seja buscando ajuda, certo? Agora, ficar na mesma situação esperando que um milagre aconteça, não é assim que as coisas vão se resolver. Por isso que é tão importante a gente ter essa consciência desse Setembro Amarelo. A gente ter a consciência do que está por trás disso. Ter a consciência de que por trás de tantos números de suicídio tem depressão, tristeza profunda e tudo aquilo que a gente já conversou antes. Certo? É claro que a gente vai passar só um gloss, né? Vocês já sabem. Vou passar o Marina. Será? Será que vai ficar bom? Acho que vai ficar bom porque ele não vai fugir muito, senão a gente passa o outro por cima, que é mais cor de boca. Sabe que batom que ficaria legal aqui? Um laranja. Só que aí, né, tu tem que querer chegar chegando no local. Vou passar um mais clarinho possível. Tu tem que querer chegar chegando no local, sabe? Também essa sombra deixou os olhos mais inchados, faltou profundidade. Exatamente, Mari. Exatamente, isso mesmo. Por isso também hoje que eu usei esse cílio maior e mais redondo. Outra coisa que eu fiz de propósito, o delineado preto. Se eu não tivesse feito o delineado preto, aí sim ficaria inchado o olho, porque o delineado preto ele aumenta o olho. Depende de como que você aplica, qual é o tamanho de pálpebra que você tem, as coisas mudam. Então não são regras, tá? E sim, se eu fizesse aquele esfumado preto pra fora aqui do olho, iria aumentar mais. Mas aqui, ó, falta um pouco de profundidade. Só que aí, olha o que eu trago pra vocês. Essa pegada aqui hoje não é tão social, tu me entende? Esse aqui é um pouquinho mais cor de boca, daí vai se misturar, acho que vai ficar bom. Vamos ver. Gostei mais. Vou usar um corretivo assim, ó, pastoso. Poderia ser qualquer um. Esse aqui, ele cobre bem, então eu vou usar ele agora. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente vai ter que tirar. Ó, já ficou melhor. Então, tô pegando aqui mais escuro. Depositei. Agora, com a esponjinha, vou dar umas batidinhas aqui, ó, nas bordas. Nas bordinhas. E eu vou dar uma escurecidinha no lugar aqui. Sim! Eu vou pegar uma sombra preta e um pincel pequeno. Pode ser esse aqui. É um marrom bem escuro, quase preto. Pode ser. Tiro bem o excesso e olha o que eu vou fazer. E olha, gente, isso aqui é uma coisa que... Ai, é ótimo quando acontecem essas coisas. Tá vendo que ficou uma linha entre o preto da linha d'água e o preto por fora? Não deixa isso acontecer. Por quê? Porque fica feio. Fica estranho, sabe? Fica ali um buraco. Fica faltando acabamento. E o faltar acabamento na maquiagem não vai te deixar com aquele, sabe? Aquele jeitinho profissional, aquela carinha de maquiagem assim, super bem feita. Vou voltar com o BT Velvet aqui, ó. E a gente vai ter que, então, borrar bem na raiz do cílio. Isso é o bom de usar um pincel assim pequenininho, ó, porque tu consegue chegar bem ali. E eu já tinha passado máscara, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer isso aqui. Mas dá pra fazer. Olha ali. Olha a diferença dos dois olhos. Vou usar um pincel lápis. Vou pegar a sombra amarela, vou tirar o excesso e vou aumentar um pouquinho esse esfumado aqui, encostando na sombra escura. Só pra deixar mais bonito. Um amarelinho ali e agora vou passar um pozinho em cima disso aqui. É o pó da Visela.
Show! Quando tu for usar cores assim muito claras, que nem amarelo, lilás, rosa muito clarinho, em algum ponto da maquiagem, para deixar a tua maquiagem mais adulta e não infantil ou muito carnavalesca, traz pontos escuros para tua maquiagem. Por exemplo, um cílio postiço maior, um delineado, lápis lá dentro do olho, certo? Ou fazer um cantinho mais escuro com um côncavo mais escuro também. Tudo isso vai ajudar. O que tá faltando agora? Um pontinho de luz, então, lá no cantinho interno do olho. Deixa eu pegar o pincel, este aqui. Vou fazer com o mesmo iluminador que eu usei lá abaixo da sobrancelha, aquele estouro iluminador. E fazer aquele pontinho de luz que vai dar. Olha que gracinha! Lembrando, nem todo mundo, né, deve fazer o pontinho de luz exatamente igual que eu tô fazendo aqui. A gente precisa sempre pensar em como são os olhos. Olha, gente, não deu certo ali, o preto voltou, vocês viram? Se ele voltou, vamos fazer direito esse negócio? Vamos fazer direito esse negócio. Eu poderia pegar agora o seguinte, quando tu borrar tua maquiagem, então, e tu não conseguir tirar de jeito nenhum, porque eu borrei com o quê? Com BT Velvet, né? Eu vou pegar um cotonete e eu vou pegar, poderia ser um demaquilante, se tu não tiver, né, pega um demaquilante. Eu vou pegar o Fast Response da MAC, que é um hidratante de área de olhos. Ele funciona como um apagador, porém, dá pra usar também um primer facial que tu tem aí na tua casa. Eu vou pegar um cotonete limpo. Peraí que esse aqui tá sujinho, aí não dá. Um primer siliconado também pode funcionar. Tu vai ter que testar, porque eu não testei todas as marcas, né? Alguns eu testei. E eu vou tirar isso aqui, ó. Só que vai abrir um buraco na minha pele. Tenta não abrir muito maior, tá? Porque senão, né, vai dificultar. Tira bem o produto, ó, o excesso do produto. E agora sim, a gente vai fazer uma cirurgia plástica. Olha, vou pegar um pouquinho de corretivo, o mesmo corretivo que eu usei na minha pele antes. Vou pegar um pincel pequenininho, tem que ser pouca quantidade. Até vou tirar o excesso, ó, na mão. Pega um pincel pequenininho e a gente vai preencher esse buraco, dando batidinhas. A gente vai construir aqui camadas. Por quê? Porque aqui tem uma camada de base, mais uma camada de corretivo, mais uma camada de pó. Então eu vou deixar aquela camadinha ali secar um pouquinho e a gente vai terminar o nosso remendo. Pegar o pó com a esponja. Agora eu vou pegar o amarelo, mesmo pincel que eu tava usando antes. Que mais? Vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui vai, ó, fica show. Eu tenho um brilhinho que eu uso sempre aqui com vocês, né? Vocês já cansaram de ver, que é o 01. O 01, que é esse aqui, esse aqui é o 01. Ele é mais perolado, como se fosse mais prateado, mas não é bem prata. E tem o 05, da Toque de Natureza, que é um pouco mais dourado. Só que ele tem também umas nuances, ele não é só dourado. Mas eu vou no dourado que eu acho que vai ficar melhor. Poderia ser só um brilhinho qualquer, sabe? Sem cor por trás. Vou usar bruma. Olha só, vou pegar o brilhinho e pra fazer grudar na minha pálpebra precisa estar molhada a pálpebra. Então eu vou pegar bruma, poderia ser água também, tá? Água termal, só não água micelar. Abri a boca antes do tempo. Pincelzinho de esfumar, não pega muito produto. E hoje eu vou colocar só no meio. Vou concentrar no meio. Meu Deus, que bonitinho que ficou! Tipo uma pálpebra luz. Só que não, né? Porque não é tão mais escuro nas laterais. Mas a ideia aqui é realmente colocar o brilhinho ali, ó. Só no meio. E tô pronta, sim! Poderia fazer o que mais? Poderia, claro, fazer um contorno de nariz, poderia fazer mais alguma coisa na pele se quisesse, deixar algo assim mais cheguei. Mas eu não quero, né? Já tá bom. Já tá bom. Lembrando, então, que o intuito de hoje foi sim trazer uma maquiagem colorida, mas usável pra vocês, né? Transformar uma cor assim que é tão diferentona e trazer essa consciência do que é o Setembro Amarelo e o que a gente pode fazer pra se conscientizar. Ia ficar redundante a minha frase, né? Mas ia ser top a frase.
Mas o que a gente pode fazer para compreender melhor tudo isso? Para compreender as pessoas que estão passando por momentos difíceis, o porquê que as pessoas talvez às vezes chegam no limite que é tentar um suicídio e quando elas conseguem, infelizmente, acontece o pior e quando não consegue, a gente precisa sim ter muito amor para entender, muito amor para entender, certo? Amo muito vocês, muito, muito, muito. Beijo!